São 7h33. No começo da próxima semana, a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas vai fazer um congresso internacional em Curitiba e o impacto da emergência climática na arquitetura e paisagem das cidades é o tema central do encontro. Para falar sobre o assunto, está aqui no estúdio do TNews o diretor de comunicação da ABAP, o Mário Pavanelli. Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia aos ouvintes, a todo mundo. Já estavam num papo bom aqui, Já ele e o Marcelo. Um papo, né? Tava rendendo. Intervalo, né? É o 7º Congresso Internacional que a ABAP realiza e dessa vez no cenário de caos que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, né? Em função das mudanças climáticas. Do ponto de vista da arquitetura, do paisagismo, do urbanismo, que lições a gente precisa aprender a partir dessa tragédia que a gente está vivenciando? Perfeito. Eu acho que o momento pós-pandêmico, esse momento de crise climática mesmo, né? Essa palavra crise, né? A gente chega a um momento que é irreversível, né? Todos os dados, assim, acabam indicando que agora o que a gente tem que fazer não é só tentar mitigar esses efeitos, né? Evitar, porque já não tem muito como a gente evitar, né? Mas se adaptar. Como que as cidades vão receber, né? Se, por exemplo, tivesse chovido aquele tanto que choveu no sul, né? Aqui em Curitiba, qual teria sido o cenário curitibano? Então, eu acho que serve também de lição para as cidades brasileiras, mas para todas as cidades, principalmente, né, de países mais subdesenvolvidos, como que a gente vai lidar com a questão do clima, porque a tendência é piorar, né? Então, as secas, por exemplo, que a gente teve no interior do estado, que acabou culminando várias perdas de safra, quase todo ano estamos tendo. Então, acaba virando um ciclo vicioso, né? Então, secas extremas, chuvas extremas, frio intenso, depois calor intenso, né? Então, o momento é super importante e necessário para a gente poder debater e pensar em como a gente pode melhorar, né, as nossas cidades. No fundo, Roberto, tem que dar um passo atrás. Eu lembro muito um amigo meu chamado Jamil Snesch, que a gente ficava... Ele era um publicitário, um escritor que me colocou na literatura. E às vezes ele falava sobre os rios. Marcelo, vamos entender sobre... A gente estudava junto, vamos falar sobre rio, vamos lá, vamos pegar os rios. Aí, por que tem canal extravasor? Então, o canal extravasor é um canal paralelo que se o Iguaçu subir muito para não chegar no aeroporto, vai cair no canal extravasor. Então, por que será que os caras estão fechando os rios? Se o rio é feito para estar aberto, não pode fechar rio. Por que inventaram a galeria celular? Olha que legal esse troço. Então, tinha que deixar o rio aberto, porque se o rio vazar, ele vaza na rua, mas ele não pega a cidade inteira. Por que foi criado os parques, né? Por que o Jaime Lerner inventou Parque Iguaçu, Parque Barigui? Por quê? Porque é uma contenção de cheias. É um grande piscinão para depois ir soltando lá no bairro do Alan, no bairro do Mário, a água por gotejamento, né? Então, assim, só que assim, as pessoas têm essa coisa, vamos fechar a rua, vamos colocar asfalto, vamos fechar esse rio, porque tem odor. Não, peraí. Vamos resolver o problema do tratamento de esgoto. Então, se parar para pensar, Roberta, é um pouco de voltar ao que já foi. Minha família tem, meus filhos e minha ex-mulher tem uma casa na praia do Ubatuba. Por que Ubatuba, em São Francisco do Sul, a água é limpa? Porque toda casa tem fossa séptica. Isso é um atraso? Não, é um atraso, entre aspas. Porque todo mundo tem sua fossa séptica, o caminhão passa lá a cada um ano e tira o que sobrou de lodo. Então, não tem estação de tratamento de esgoto. Não tem tubulação. Cada um fica com o seu xixi com o seu número 2. Então, é uma coisa tão... Pode ser, não, mas é tão cafona. Cafona não. Por isso que você pode fazer até gargarejo com a água do mar. Então, às vezes, assim, muita tecnologia, muita inovação. Você fala assim, por que fechar rio? Por que ter galeria celular? Por que manilhar as coisas? Ai, tem um córrego aqui. Mas é para ter córrego mesmo. Então, a gente tem uma visão das coisas muito erradas. Cada vez que eu vou num lugar, assim... Final de semana eu vou com a minha mulher, ela vai buscar meu enteado. Cara, os condomínios não têm 1 metro quadrado de grama. Não tem, né? Meu Deus! Faz sentido isso? Com certeza. Ontem mesmo eu estava numa reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente e estávamos comentando justamente sobre isso. Uma conselheira comentou, né? Falou assim, olha, antigamente, na minha época de criança, meu pai falava... Pegue o seu lixo, jogue no Belém, né? O Belém leva o seu lixo embora, né? Ai. E é uma visão que, principalmente pós-revolução industrial, né? Pós-início dessa grande produção industrial mundial, o rio foi visto como local de despejar o que é indesejado. Afinal de contas, né? Ele leva. Só que a gente começa a observar, ao longo aí desses séculos, que isso não dá certo, né? Então, acaba que com o tempo a gente vê o quê?
rios sendo poluídos, mau odor, vetores. Então a população vai falando no quê? Rio é algo periférico. As cidades, elas ficam próximas ao rio, mas conforme elas vão se desenvolvendo, vão virando as costas para os rios. Então, onde, por exemplo, a gente vê muita população já em condições mais precárias de habitação, muitas vezes próximos aos rios. Né? No caso de Curitiba, isso acontece muito, bastante. fundos de vale, né? Então... E a gente teve muita intervenção em Curitiba no sentido de construir em cima dos rios, de fechar, né, o acesso aos rios. Isso é uma coisa que impacta depois na questão das enchentes, não? Com certeza, e eu acho que o pior caso que a gente tem é o Rio Belém. Né? A gente tem um cemitério próximo à nascente, Sim. né? E a gente tem toda uma canalização. Antigamente, para quem não conhece, não sabe dessa parte da história, todo o passeio público era um grande lago do Rio Isso. Belém, né? Então ali era um local para você pegar o seu barco, seu pedalinho, né? Teve ali uma época também, para você curtir o rio, tá ali num parque, né? Como qualquer outro. E isso foi tanto se canalizando, se distanciando, que hoje, né? Nem se tem essa ideia de que tinha essa conexão direta, Mariano né? Torres. A Mariano Torres, não é Mariano Tourinho, né? Mariano Torres, lá embaixo. E sai da rodoviária sentido ali, passa o rio. Aquilo é um rio aberto, tinha uns chorões ali, que eu lembro que meu pai me levava ali. Então, assim, fechar os rios é uma consequência. Só que as pessoas acham que o rio é rio. O rio é uma das coisas mais importantes da cidade. Assim, a gente tem que dar uma importância. Você pega os países igual a Dinamarca. Rapaz, tudo que é rio os caras usam. Claro. Você pega Amsterdã, tudo que é rio é muito bem utilizado. Mas aqui a gente não aprende na escola. A gente deveria aprender desde pequenininho o que é água, o que é nascente, o que é efluente, né? O que é estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, o que é um metro cúbico de água. Quanto de água vai quando você faz xixi e aperta a descarga? Para tomar banho. Então, assim, se não tiver a noção que a água é uma coisa muito importante, ele falou uma coisa muito linda, os caras viram de costas pro rio. Eu lembro quando eu era vereador, vamos fechar esse rio fede. Não. É que não pode jogar lixo no rio. Eu adorei quando o Mário falou. Vamos cuidar desse joga no rio, rio, né? joga no Vamos rio que o fechar lixo esse- leva. isso aí. O rio leva o lixo. Agora, a gente pensando sobre o cenário de Curitiba, já que a gente está falando para os ouvintes aqui de Curitiba, e ao longo das últimas semanas se colocou muito essa questão, né? De comparar o volume de chuva do Rio Grande do Sul com o que poderia acontecer em outras capitais. E a gente sempre tem a impressão de que Curitiba, por causa da quantidade de parques, que acaba sendo mais permeável e tal, não teria uma tragédia assim. Mas eu vi vários estudos que mostram o contrário, né? Uhum. Quais são os gargalos de Curitiba com relação à resiliência da cidade ao excesso de chuva? Curitiba é uma cidade que tem como, acho que uma das principais bandeiras, né, até política, cultural, a questão da sustentabilidade. Eu acho que isso é inegável, né? São os selos que a gente ganha, são os prêmios que a gente ganha, né? Mas a gente tem que entender até onde isso se aplica ou não. Eu acho que até, principalmente década de 60, a gente tinha um cenário em Curitiba, e nas últimas décadas a gente tem um outro cenário. O Rio Belém, que foi o exemplo que a gente deu, é um cenário mais antigo, que é algo que não se faz mais. No caso, o Rio Barigui, por exemplo, teve o projeto, né, Viva Barigui, que foi um dos projetos de criação de parques em massa no Rio Barigui, né? Se eu não me engano, são dezenas de parques que foram construídos nessa época, justamente tentando essa resiliência, entendendo essa importância do rio. Porque como a gente comentou há pouco, o rio ele foi, então, né, sendo virado de costas, a gente ignorando, só que a gente pode entender a importância, que é o que a gente chama de soluções baseadas na natureza, né? Então são as soluções que a gente usa nas cidades, olhando para a natureza e tentar aprender com ela. Olha, se o rio é um grande eixo de conexão da cidade, é um grande local da gente ter encontro, convívio, a biodiversidade, e se a gente aproveitar isso a favor da cidade? Criar ciclovia, criar faixa de conexão, criar parques, praças. Então, Curitiba, ela tá caminhando nesse rumo da resiliência, já perdeu muito protagonismo nisso. Infelizmente, a gente ainda vê muitas soluções baseadas no concreto, né? Ao invés de baseadas nos processos da própria natureza. E Curitiba tem muito a andar, né? Então, principalmente a região sul da cidade, os nossos rios eles têm essa característica, né? De irem ao sul, até chegarem ao Iguaçu e irem daí para o oeste do estado, né?
Então, a região sul da cidade, ela está mais fadada a esses eventos acontecerem. Sim. Principalmente próximos ao Rio Iguaçu, ao Rio Belém, ao Rio Barigui e vários outros rios. Os fundos de vale é uma situação muito complexa, porque são áreas que também deveriam ter um cuidado diferenciado dessa ocupação. E daí a gente faz um paralelo, pessoal. Por exemplo, os novos loteamentos na região metropolitana. Será que eles estão sendo pensados nesse sentido? Ou será que eles estão sendo feitos só para fins imobiliários? E a né? região metropolitana cresce de forma bem acelerada, né? A gente viu o último levantamento do IBGE mostrando isso, né? Um crescimento pequeno na capital e muito maior na região metropolitana, né? Então está acontecendo uma ocupação muito, muito intensa ali. Sim, a gente tem uma cidade que tem um solo cada vez mais caro, né? Sim. Uma cidade que já não tem uma área rural, é uma cidade urbana super densa já. A gente tem vários bolsões, né, de desenvolvimento em Curitiba, que ainda dá para verticalizar bastante, né? Mas a região metropolitana, ela tem uma outra configuração. Então, por isso que a questão metropolitana é muito importante, né? A gente pensar enquanto metrópole, enquanto conjunto, né? Mas a metropolitana não pensa nisso. Não Eu fui lá ver, meu Deus do céu, aquilo é um amontoado de gente. Tá muito longe deles usarem a natureza como um recurso positivo. Eles vão de encontro, eles não vão ao encontro. Quando eu fui ver essa aqui, Fazenda Rio Grande, Araucária, me chocou. Muito mais pela falta de mobiliário urbano, de farmácia, de posto de saúde. Assim, o Estado, o município não está presente. Só quem está presente é o povo. Né? O ônibus não chega. Você acha que os caras estão preocupados com o fundo de vale? Preocupados com o que pode acontecer em relação à natureza, ou o vento, o número de árvores. Então, é muito longe. Eu acho legal quando ele fala, Roberta, que é isso, assim, isso é como se fosse o judô. Nós vamos lutar aqui. Como é que eu uso a tua força para fazer uma alavanca e para te derrubar? Então, assim, como é que eu uso? De que maneira que eu vou usar a natureza ao meu favor e não brigar com ela? É a palavra que, vamos de encontro. Não, de encontro bate. Não, nós vamos ao encontro da natureza. Você tem que seguir o fluxo dela, né? Que der mais fácil. Tem um termo aqui, eu acho que é importante a gente entender o que é essa área, que é a arquitetura da paisagem, que é a tua especialidade. Você Isso. explica pra gente o que é a arquitetura da paisagem? Com certeza, é um tema assim que eu sou bem apaixonado, né? Eu sou formado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui em Curitiba, o TFPR. Fiz meu mestrado em planejamento urbano na Federal do Paraná e sempre estudando esses temas, né? Porque a arquitetura da paisagem, ela se conecta muito à arquitetura e ao planejamento urbano, ao urbanismo, e ela tem toda essa conexão desse pensamento de arquitetura ligado à paisagem, né? Ou também é conhecida como arquitetura paisagística, né? Mas nesse caso, o paisagístico ele tá sendo uma característica da arquitetura. E quando a gente fala arquitetura da paisagem, né? A paisagem é um sujeito. Então, quando a gente fala em paisagem, nosso ouvinte e grande parte das pessoas vão pensar naquilo que eu vejo, né? O quadro da minha casa é paisagem, né? Aquele lugar lá longe. Eu sempre brinco com os meus alunos, né? Que eu dou aula também, que é aquele quadro da casa da avó que tem uma casinha, montanhas e uma ponte, né? Um pinheiro assim atrás. Só que a paisagem é onde a gente está. Nós estamos na paisagem. Então, quando a gente fala em projetar a paisagem, ou planejar, né, na paisagem, com a paisagem, é o local que a gente está. Então, é fazer esse planejamento urbano, mas também a arquitetura, pensada, como que vai ser a questão do patrimônio histórico-cultural, né, a nosso respeito? Como que vai ser a questão da ecologia? Essas questões que envolvem sustentabilidade, como que isso se aplica na cidade? Então a paisagem ela é muito transversal, então ela entende essas diferentes escalas, né? Desde o jardim da minha casa, né? Que a gente chama lá o paisagismo, né? Que é visto, né? Como essa pequenas jardinárias, pequeno jardim, até pensar num projeto de uma bacia hidrográfica, né? Então como que uma bacia, que é algo que recebe toda aquela chuva de uma grande região, como que ela está sendo pensada? Até eu acho que vale um exemplo. Eu estava vindo ali pela Inácio Lustosa, e se vocês começarem a reparar, grande parte dos jardins, quase todos, para não dizer todos,
da cidade, seja público, seja privado, a grama, ela tá no nível ou acima do nível da rua, da calçada. Sim. Então, para onde vai a água que vai da calçada ou a água que vai para a rua? Ela vai para as bocas de lobo e vai para outro Ela fim. não vai para o lençol freático. Ela não poderia ter sido primeiro infiltrada naquele jardim? Se tivesse um pouquinho mais baixo, pouquinho. Às vezes resolvia. 10 Olha centímetros, 20 centímetros? Será que, por exemplo, o solo daquele jardim não poderia ser um pouco mais drenante? Com pedra, com areia, com plantas que drenassem? Principalmente nas avenidas de Curitiba. Imagina se as avenidas de Curitiba fossem grandes jardins de chuva, que a gente chama, né? Jardins feitos para captar. Um conceito que está se usando muito e que na mídia está muito, até saiu recentemente, né, em algumas mídias grandes, que era justamente as cidades esponja. Né? Cidades que fazem o quê? Que elas drenam como uma esponja, né, na nossa casa ali, que drena aquela água e que com o passar do tempo, devagar, constantemente, vai infiltrando no solo e vai indo para a boca de lobo, pro várias rio, né? reportagens falando sobre cidades esponjas. Explica pra gente o que é uma cidade esponja. Uma cidade esponja nada mais é que uma cidade que ela compreende a importância de olhar para o clima, porque não dá para ignorar mais, né? Embora às vezes a gente queira. E ela compreendendo isso, compreendendo a questão das chuvas, compreendendo que a cidade está cada vez mais impermeabilizada, né? Asfalto, concreto, né? E ela busca a construção de medidas dentro dessa cidade para absorver essa água da chuva, ou absorver essa água até de uma limpeza doméstica, e drenando essa água naquele local e em todas as etapas do processo até essa água ir embora. Né? Então, se hoje uma cidade igual Curitiba, né? Se chove no centro de Curitiba, essa água vai para uma boca de lobo, vai para um córrego, vai para um rio, vai para o rio Iguaçu. Então, tem todo um caminho de concreto. Se a Curitiba fosse uma cidade, ela já tem um pouco essa configuração, mas se fosse mais, né? Mais esponja, seria uma cidade onde chove, mas primeiro começa a drenar ali naquele jardim, depois vai para um parque que ajuda nessa drenagem. Então vai tendo uma série de soluções juntas, soluções sustentáveis, que olham para a natureza, porque se uma árvore uma planta, ela precisa da água para sobreviver, ela drena essa água, será que ela não pode nos ajudar no nosso processo de drenagem? Claro. Então, assim, é justamente sobre isso. Como que a natureza pode ser usada por nós como uma ferramenta também? Eu fui ver como é que faz um campo de futebol. A gente tem uma ideia. É um troço inacreditável. Você vai no campo de futebol, chove, mas chove, não vai ter jogo. Daqui a pouco o negócio tá seco. Parece um ralo. Então, mas daí, ele falou uma coisa muito... Isso não vai embora rápido, isso vai para uma cisterna. Isso vai condicionado numa piscina embaixo do campo e vai homeopaticamente sendo jogado nas galerias. Então ele está falando um negócio muito legal. É porque o grande problema que eu aprendi lá na engenharia é o tempo de recorrência. Vamos dizer, quanto tempo leva para essa chuva que cai lá no cume no morro para chegar no sopé do morro? E velocidade. Você pega lá Teresópolis, Petrópolis, é a velocidade que a água pega na descida, né? Não tem degraus. Então, quando a gente fala essa aqui, se você puder drenar água no campo de futebol, é muito legal. É lindo, tem uma espinha de peixe, eu vi como é que faz um campo de futebol. Meu Deus, tudo é pedra embaixo. Tudo que cai no gramado é uma esponja aquilo. Só que o legal é que não vai tudo pra rua. Então fica guardado, e como o Mário falou, Roberto, vai soltando devagarinho, vai pra galeria, vai entrando, vai chegando nos córregos e chega lá no rio. É isso, né? Exatamente. São 7h51, hora da gente fazer uma pausa para o intervalo, mas a gente já volta para concluir a conversa. São 7h53, está aqui no estúdio hoje o arquiteto Mário Pavanelli, ele que é diretor de comunicação da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, que vai realizar na semana que vem um congresso internacional aqui em Curitiba e, entre outros temas, vai falar sobre a arquitetura da paisagem no contexto da emergência climática. A gente falou sobre a questão das cidades esponjas, dos erros, né, que são cometidos muitas vezes na hora de pensar as cidades, considerando o aumento, o agravamento das chuvas, das enchentes e tal, né? Como que a emergência climática está mudando também a maneira como estão sendo feitos os novos empreendimentos, do ponto de vista da construção civil, abertura de mais áreas
de grama, verde dentro das áreas comuns, mudanças até na estrutura dos apartamentos para poder ter conforto térmico. Como é que está sendo essa transformação? A Europa, né, isso já é algo consolidado há muito tempo, principalmente por isso que a Europa investe muito, né, internacionalmente nesse tipo de solução. É muito dinheiro europeu mesmo, grandes construtoras, marcas, ganham o mundo aí justamente buscando essas soluções mais sustentáveis. Hoje virou muito também uma estratégia de marketing, claro, porque as pessoas estão buscando isso também. E que bom que estão, né? Que ótimo. Então, por exemplo, né, nós vivenciamos uma pandemia. Muitos de nós ficamos em apartamentos, em casas, né, ali enclausurados. O quanto esse local, que agora não é só para dormir, né, não é só para acordar de manhã e sair para trabalhar. Esse local que a gente precisou ficar ali 24 horas durante meses, né? Como que a nossa casa estava adaptada? Então, eu, por exemplo, né, estava fazendo mestrado na época e foi um caos, né? Porque você fica naquele ambiente que você se sente em confinamento ali, né? Quase um gado, né? Ali confinado. E justamente as empresas pós-pandemia estão buscando muito dar essa resposta, pensando na questão pandêmica também, porque novas pandemias vão acontecer, isso a gente tem total certeza, então a gente tem que estar preparado para isso também. E a questão dos extremos climáticos, as prefeituras já estão buscando planos nesse sentido, planos climáticos, planos de adaptação, plano de mitigação, vários nomes aí. E as pessoas, né, de forma geral, compreendendo esse processo, exigindo isso do mercado, o mercado está respondendo, o que é muito bom. Né? Então hoje ninguém quer morar num apartamento que consome um monte de energia elétrica, então a gente vai lá e troca por uma lâmpada LED, vai trocando algumas outras soluções, né? Hoje em dia a gente quer morar num local que tem um acesso facilitado a uma praça, um parque, né? Então a gente começa a observar uma mudança cultural, que eu acho que isso é importante. Então o mercado está mudando porque a cultura está mudando, né? E até a gente estava conversando sobre a educação ambiental, né? A gente vê hoje em dia, por exemplo, nas escolas de todos os níveis, públicas e privadas, em diferentes momentos da formação dos jovens ali, a questão ambiental aparecendo. Principalmente em áreas ligadas à biologia, à geografia, legal, né? A gente está tendo muito desde disso. Pequenos, né? Muito. É aquilo da separação do lixo. A questão da água. Então, tudo isso já está aparecendo e já está mudando, porque essas pessoas que tiveram as primeiras aulas de educação ambiental lá no ensino fundamental, hoje tem 40 anos, né? Então, são as pessoas que estão ali na ativa, que estão pensando nisso. Então, os próprios cursos de graduação já estão se voltando para essa área. Né? Então, hoje, por exemplo, né, numa aula de projeto, numa aula de planejamento urbano lá na faculdade, a gente sempre vai lidar com a questão da sustentabilidade, porque ela não é só ambiental. A sustentabilidade ela também é social, ela também é econômica e ela também envolve aquelas questões de governança. Né? Então, como que aquela pessoa ali das diferentes classes sociais estão sendo levadas em consideração? A gente falou dos fundos de vale. Né? Então, a grande parte das favelas de Curitiba estão onde? Nos fundos de vale. Então, como que a cidade está entendendo também? Né? Porque a gente não vê as favelas de Curitiba. Né? Isso é um problema, porque a gente também ignora esses fatos. Né? Se fosse uma criança, se for uma criança para o interior, é mata ciliar, que é importante. Curva de nível. Você vê como também, daí no agro é outras coisas, né? São outras questões. E o agro está até compreendendo isso muito forte. Eu participei de uma palestra recentemente sobre ESG, né? Na Coamo, né? Com uma cooperativa lá de Campo Mourão, né? De onde eu venho. E a gente tem muito ouvinte lá. Muito em Campo Mourão. Eu sou natural de Campo Mourão, minha família ouve muito vocês. Campo Mourão é nosso mundo. Nós temos rádio em Campo Mourão e em Mamborê. Talvez minha mãe já esteja ouvindo, assim, né? Nem avisei que estaria aqui, né? E justamente ali me chocou muito, porque o produtor rural está entendendo isso. Por quê? Porque a gente teve, como eu falei, cenários de seca nas últimas safras. Então o produtor perdeu muita, né, produção. Então, a partir do momento que eu tenho uma mata ciliar, a partir do momento que eu tenho a proteção de um curso d'água, né, que eu não vou lá tampar uma nascente de um rio, que isso acontece muito, ele tá entendendo o que ele precisa. Claro, porque se eu tampo uma nascente, para onde vai aquela água?
tudo bem, perdi, né? A pessoa sempre pensa no, nossa, perdi um pedaço da minha lavoura. Tá, mas o quanto de umidade que aquele solo tá tendo, quanto de produtividade aquele solo vai ter. Então o produtor já compreendeu a importância, né? Legal. São 7h59, a gente tem que encerrar. O congresso vai ser no começo da semana, segunda, terça e quarta. Eu tenho o link aqui para os ouvintes que se interessaram. Podem mandar uma mensagem no WhatsApp que a gente manda o link do congresso para saber mais. Muito obrigada pela tua participação aqui hoje. Muito obrigado. Sucesso aí no congresso. Gostaria de agradecer o espaço, gostaria de agradecer também aos nossos ouvintes e convidá-los, né, para poder seguir a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas nas redes sociais, abap.arquitetospaisagistas. A gente está ali divulgando o congresso, né, e o congresso é no ciap2024.com.br, e se inscrevam no evento, ainda dá tempo, né, de participar, de estar ali conosco falando sobre clima, tendo a participação das empresas também do setor imobiliário. Isso vai ser muito bacana. Legal. 8h em ponto, bom fim de semana para os ouvintes, até segunda-feira. Tchau, tchau, até segunda.